Paz seja convosco. Hoje nós vamos meditar sobre Atos 5, que já começa com Ananias e Safira sendo mortos porque mentiram para o Espírito Santo. Eles entregaram o valor da propriedade menor do que de fato eles haviam vendido. E aqui fala muito mais sobre o fingimento do que de fato a entrega. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Eles estavam sendo perseguidos, os cristãos estavam passando por perseguição. Muito provavelmente ali eles tinham também necessidades, porque não deviam estar nem conseguindo trabalhar. O que aconteceu? Muitos cristãos se reuniram, venderam suas propriedades, entregaram aos discípulos para que eles distribuíssem segundo a necessidade. E Ananias e Safira quis fazer parte disso. Só que ao invés de dizer apenas o que eles iriam entregar, eles disseram que estavam entregando tudo. E quando eles fazem isso, eles mentem ao Espírito Santo, mas não por conta do valor, porque Deus, ele de fato não precisa do nosso dinheiro. Ele precisa da nossa verdade. E sabe o que aconteceu ali? Ananias e Safira mentiram para os discípulos? Não, eles mentiram ao Espírito Santo. Eles disseram que estavam entregando tudo e na verdade eles estavam retendo. Apesar desse acontecimento ter sido algo muito ruim, que foi de verdade uma pena isso ter acontecido, mas isso revelou o coração deles. E isso também mostrou que mesmo dentro da igreja, aquelas pessoas elas precisavam entender quem era o Deus a quem elas estavam se aliançando. Afinal de contas, muitas pessoas estavam se convertendo agora. Depois disso tudo acontecer, é que começou muitas pessoas serem evangelizadas e se converterem a Cristo. Então ali elas já entenderam que não é sobre o que você entrega, e sim sobre o teu coração. E foi assim que ali também aprendeu-se sobre o temor, sobre a verdade, porque Deus, ele trabalha com os imperfeitos, mas ele não trabalha com o mentiroso, ele não trabalha com aqueles que querem se parecer. Ele trabalha com os que são, com os que de verdade admitem quem são. Esses sim encontram o coração de Deus. E depois disso, nós vemos que muitas pessoas elas foram acrescentadas, mas elas já viam aquilo tudo com temor. Elas já entenderam com quem que elas estavam lidando. Era um Deus zeloso. E esse Deus zeloso, ele fala a verdade, até porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, precisamos caminhar em verdade diante do Senhor. Os apóstolos, eles começaram a realizar muitos sinais e maravilhas, e o pessoal acreditava que se a sombra de Pedro passasse por eles, eles seriam curados. Aqui a Bíblia não diz que eram curados, mas ela diz que as pessoas ficavam, enfileiradas, esperando Pedro passar para que a sombra dele curasse. Eu acredito que muitas delas eram curadas, porque a nossa fé faz com que isso aconteça. Só que isso provocava muita inveja nos religiosos e eles estavam cada vez mais buscando uma forma de prender os apóstolos. E isso aconteceu. E sabe o que eles fizeram? Eles amanheceram de novo no templo. Eles voltaram ao templo para pregar. Mas sabe por quê? Porque o anjo os disse assim em Atos 5:20: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai às nações, às multidões, todas as palavras da salvação. Mas logo em seguida, eles são presos de novo. E Pedro diz em Atos 5:29, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas, que foi quando ali o Sinédrio ficou revoltado e queria de uma vez por todas acabar com aquilo que estava acontecendo, porque eles julgavam que isso ia prejudicá-los, e ia mesmo, assim como foi, de fato, eles estavam certos. Precisamos discernir quando faremos a vontade de Deus, mesmo que isso nos custe. Aqui fica um grande encorajamento diante das perseguições. Eles não pararam, eles continuaram.
E se a obra é de Deus, jamais alguém poderá impedir. Foi inclusive o que um deles lá do Sinédrio disse. Se a obra for de Deus, ninguém vai poder impedir. Então deixa que eles vão e façam o que eles têm que fazer, porque se não for de Deus, a obra vai parar. E isso fica para nós também. Quantas vezes nós queremos parar porque nós estamos com medo? Se a obra é de Deus, nada pode nos impedir. Deixa isso guardado no teu coração. E aqui eu quero te fazer um convite. Siga alegre, assim como os apóstolos, porque às vezes nós vamos ser perseguidos, às vezes nós vamos ter tribulações, mas sabe o que vai acontecer? Nós vamos continuar no templo e nas casas, assim como eles faziam, porque esse é o grande ensinamento de Atos 5. Eles não pararam, eles continuaram se reunindo mesmo depois da perseguição, e muitos foram acrescentados. Que você possa encaminhar essa mensagem para alguém que precisa e que você também venha fazer a Escola de Sabedoria com a gente. Você vai conhecer mais da palavra e na prática, como colocar essa palavra no seu dia a dia. Hoje, o encorajamento é: continua fazendo o que Deus te chamou para fazer, continua se reunindo, continua crendo, porque Deus ele é fiel à sua palavra.